doação que eu fiz no ano passado, nos 40 anos da casa, como para que ficasse um presente aqui para casa, como um hino aqui do Cedal, que serve para todas as casas espíritas que ela fala. Boa noite a todos. Paz e alegria. Temos mais uma noite de paz, de luz e de amorosidade. Vamos continuar nessa vibração que a nossa irmã Renata nos deixou agora. De agradecimento ao feudal. Vamos fazer vibração de luz, de paz, de equilíbrio. A nossa casa precisa de luz, a nossa casa interna, a nossa casa espiritual. Nós precisamos ter em mente que tudo que nos perturba é para nos desviar do caminho de Deus. É preciso que a gente consiga ficar firme na fé, cultivar a paz no coração e na alma, porque o mundo está muito conturbado.
estamos passando por momentos muito difíceis para o ser humano. Não é só o planeta, não. Muitos momentos de angústia, de sofrimento e de dor, de fome, de falta de tolerância. Então nós precisamos aprender a cultivar a paz interna e a dividir essa paz com os nossos irmãos, mesmo que isso seja difícil. Toda igreja tem esse propósito, seja ela espírita, católica, evangélica. Nós não podemos aceitar que nenhuma igreja dissemine raiva, ódio. Se você chegar num lugar, você sinta que essas energias são vibrantes dentro desse templo, não fique. Não fique. Nós precisamos melhorar e não piorar. E a gente sabe que o ser humano tem essa tendência de seguir. Tanto pode seguir o mal, como pode seguir o bem. E nós, como conhecedores da palavra do Cristo, temos que disseminar o bem. Nós estamos muito gratas pela presença do nosso irmão Heleno. Temos esse mês o tema mediunidade, baseado na Bíblia e no livro dos médiuns. Sinta-se abraçado, Heleno, como trabalhador da Seara do Cristo. Certo? Ele vai tratar dos primeiros fenômenos mediúnicos desde Abraão. Certo? E a nossa irmã Ana, queridíssima nossa, vai fazer a leitura do prefácio. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o Evangelho da Noite. Vamos espalmar nossas mãos, trazer a paz dentro do nosso coração, o equilíbrio ao nosso espírito. Vamos pedir ao Pai Celestial que nós possamos seguir em frente no seu caminho de luz. Que Ele traga para nós o seu amor e a sua paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Com essa prece, Pai, pedimos permissão para dar por iniciado o Evangelho da Noite, na paz e na luz do Cristo. Que assim seja. Vou passar a palavra a nossa irmã Ana. Boa noite a todos, vou dar início agora ao prefácio. Prefácio, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, por imenso exército que se movimenta desde que Deus recebeu o comando, espalham-se sobre todas as presentes da terra, semelhantes às suas cadentes de iluminar o caminho e abrir os olhos da alicerce. Eu vos digo de verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas em sentido verdadeiro, sacrificar as trevas, purificar orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homem, nós vos convidamos ao convite divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que reino sagrado se estendam e vivrem na extremidade do universo. Homem, irmãos aqui amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e sei do fundo do vosso coração,
fazer a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e poder estar no meio dos céus, o Espírito de verdade. Obrigada, Rama. Assento da palavra do nosso irmão Heleno. Boa noite. E a paz do divino meigo Rabi da Galileia, o médico de Deus, possa envolver nossos corações, iluminar nossas mentes para esse grande momento, o momento em que vamos entrar em sintonia com o Pai, com os Espíritos amigos, com nossos mentores espirituais, com mentores que fazem essa casa de trabalho e oração. Pedir a Jesus para serenar nossos corações, para iluminar nossas mentes na busca incessante do bem, para fazermos parte deste grande celeiro dos trabalhadores da última hora. Quando adentramos aqui e ouvindo a nossa irmã Renata, lembrei de Davi, quando o rei Salomão, ou quando o rei Saul, ele se encontrava atormentado, e o que acalmava o rei Saul era a melodia de Davi. E é nesse momento que a equipe espiritual, se nos permitirmos, eles atuam, eles trabalham. A sensibilidade, através da mediunidade, toca-nos a alma, toca-nos o Espírito. E vem esta questão do que é que estamos fazendo com os talentos que Deus nos enviou. Deu a cada um para que pudéssemos colocar em prática esse amor, esse sentimento. A nossa irmã no seu exórdio, ela puxa a nossa atenção para o trabalho com Cristo. A mediunidade, ela é esse campo, é este jardim de Deus. E o instrumento, quando ele está bem afinado, as melodias, ela toca a alma, toca a sensibilidade. Da mesma forma é a mediunidade com Jesus. E a mediunidade com Jesus é a partir do momento de você colocar no lugar do outro. É você tornar-se esse momento, esta permissão, esta vivência com Jesus, do jeito que fizeram os profetas no Antigo Testamento, do jeito que fizeram Abraão quando no contato com Deus, pela sua grande mediunidade que ele tinha, no período em que ele foi colocado a teste do
seu próprio filho, Isaac. E aí vamos denotar o compromisso e a responsabilidade que ele tinha pelo dever que ele havia recebido do Pai. E quando esse sentimento ele estabelece esse elo diretamente com o Pai, pois quando estamos na sintonia do Pai, tudo fica bem mais fácil. Seu dialeto ele alcança o objetivo. Você toca ali o outro com apenas um olhar. Era assim que Jesus fazia. Jesus não precisava falar muito, ele apenas observava. E, como Jesus disse, em cada momento que ele curava, a tua fé te salvou. Então, para que isso possa ocorrer, este compromisso possa ter, tem que termos a responsabilidade como cristão que somos, como espírita que somos, como espírito imortal que somos. É este aprendizado que dia após dia vem fortalecer quem hoje eu sou, aquilo que eu estou buscando, quem eu sou, o que Kardec veio trazer para todos nós, onde o homem, o espírito imortal, se questiona: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo na casa espírita nesse momento? Estando na condição de espírita, no entendimento do que é que eu vim fazer aqui no plano Terra. Qual a minha missão como espírita? Pois aqueles que nos antecederam, desde os profetas até Chico Xavier e Divaldo, a Eurípides, Assunção, Bezerra de Menezes, esses todos missionários da mediunidade, que trouxeram a verdadeira comunhão com Jesus. Quando observamos Paulo de Tarso, quando ele ia ao encontro para aprender os cristãos, e o que foi que ocorreu? Naquele momento, quando ele estava a caminho da cidade de Damasco, um fenômeno mediúnico, no qual ele viu o Cristo e ouviu a voz do Cristo, mas pela sua condição no momento que era necessário, ele ficou cego, para que ali desse o ponto de partida de Paulo de Tarso, para vencer o homem velho e encontrar nas suas lutas, nos seus 3 anos que ele passou no deserto, para esse autoconhecimento, essa autobusca, essa reforma íntima, pois médios sem reforma íntima é como um personagem que visualizamos na novela O Profeta, que tinha todas as mediunidades, mas quando passou a trabalhar a sua mediunidade para ganho, ele, como Paulo assim assinalou, que somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, de espírito, e há um pensamento que diz: dizem que
está pensando, que eu direi quem está contigo. Que esse pensamento é o pensamento espírita, é entender aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos verbalizando. E isso vem justamente a fazer uma ligação quando Jesus disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Infelizmente estamos passando por esse momento de transição que não compreendemos ainda, mas que é necessário, onde será separado o joio do trigo, os bodes das ovelhas. E devemos nos questionar: e qual a minha missão diante essa mudança, esse momento de transição? Qual é o meu papel na casa espírita? Qual é o meu papel como trabalhador? Qual é o meu papel na mediúnica? Qual é o meu papel na sociedade? Estava conversando com um colega, ele é evangélico, aí ele disse: eu ouvi a voz de Deus chamando pelo meu nome. Eu fiquei na minha. Porque a mediunidade não é só o espírita que tem. A mediunidade vem desde o período dos primeiros passos dos homens da caverna. Vamos encontrar na Grécia, na Roma antiga, as pitonisas, os pitões. Vamos entender essa interferência do mundo visível para o mundo invisível. Que é a certeza que temos que não somos sozinhos, não estamos sozinhos. Nesse momento, nesta assembleia, essas cadeiras não estão vazias, esta casa não está vazia. Agora, como no livro O Pequeno Príncipe, quando ele diz: o essencial é invisível aos olhos materiais. Quem está perto de você? Qual a sua companhia? Muitas vezes chegamos num determinado local, aí percebemos um mal-estar, percebemos uma antipatia para com o irmão, mas percebemos também uma simpatia, que você se apaixona pela pessoa pelo primeiro ato, pelo primeiro falar, pelo primeiro olhar. O que falta para nós que nos dizemos ser espíritas é compreender a mensagem de Jesus, que a mediunidade não é só no trabalho mediúnico. A mediunidade com Jesus é num aperto de mão, é num abraço sincero, é no sentir o outro, é deixar as energias deles me envolver. A mediunidade com Cristo é compreender todos os passos dos cristãos, desde o período daquele cenário, naquele circo romano, mesmo no silêncio, a mediunidade, ela desabrochava o perfume do amor. Quando Maria de Nazaré adentra aquele cenário, quando ela já via
já deixado o corpo físico, e quando Jesus a convida, de que ela, a pedido do seu Pai Deus, ela foi convidada para ser a rainha dos anjos, lá no reino dos céus. Mas ela disse assim: não, antes eu preciso ir ao encontro dos meus irmãos que sofrem, porque pela sua mediunidade, já estava livre do corpo físico, e ela adentra naquele momento onde as jaulas dos animais estavam para ser abertas, e o medo tocava no coração de todos, velhos, crianças, jovens. E Maria de Nazaré se aproxima de uma jovem que até então ela estava sofrendo, e através da sua mediunidade, Maria de Nazaré sopra no ouvido dela: canta, minha filha, canta, Ave Cristo, para que todos vejam que eles não têm poder sobre a morte. Canta. Naquele momento, quando ela começa a cantar, a energia daquele campo havia mudado. As pessoas sentiam a mesma emoção que Maria de Nazaré ela emitia para todos. E antes que a fera desse sua botada sobre cada um dos cristãos, aqueles espíritos, junto com a legião de anjos, dirigiam para a grande morada que Jesus havia prometido. Pois, quando entendemos o nosso compromisso na terra, como Chico Xavier, pela sua mediunidade, e aqui eu abro um parênteses, que conheci um amigo e ele esteve com Chico Xavier, e pela sua mediunidade ele disse que beijou a mão de Chico Xavier, e durante mais de uma semana a sua mão ficou perfumada. A mesma história quando Divaldo falava quando se aproximava de Chico. É a mediunidade com Jesus que desperta no ser o compromisso, como Paulo de Tarso bem assim entendeu, pelo período que ele passou trabalhando a mediunidade com Cristo. E essa mediunidade justamente é vivenciar o momento, e em tudo ele narrava, em tudo das graças. E hoje, com essa lição do Espiritismo, estabelecendo este contato, essas diretrizes que Kardec tanto trabalhou para deixar para todos nós, desde o período de 1848, com os fenômenos de Heidelberg, depois a irmã Fox, e aí vem as mesas girantes, e tudo que você faz, tudo que você trabalha, tudo que você delega a outro, deve ser essa comunhão com Cristo, esse convite que Jesus fez.
na conversa que ele teve com Nicodemos, quando ele disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. E Nicodemos, ele disse: como posso eu, já velho, retornar ao ventre da minha mãe? Como pode isso? Aí Jesus diz: tu és mestre em Israel e tu não sabes disso? Imagine se eu viesse te falar das coisas celestiais. É por isso que Jesus falava através de parábolas. E quando estava na comunhão com os discípulos, ele falava do reino de Deus. E vamos encontrar vários médios entre os discípulos. No caso, quando Jesus pediu para João e Tiago ir em Samaria para arrumar onde eles pudessem se hospedar. E ninguém abriu as portas para Jesus. Aí João, como era muito possível, em meio de efeito físico, ele chegou para Jesus, ele e seu irmão, e disse: mestre, permita que roguemos para que seja lançado um raio e queime esta casa todinha. Não, João, eu vim para os doentes, para aqueles que necessitam, não para os sãos, pois os sãos, eles não precisam de médico. E na mediunidade, no período dos fenômenos do Antigo Testamento, vou pontuar alguns pontos aqui para não perder. Esse é bem difícil mesmo. Vamos encontrar o fenômeno do efeito, a voz direta. Está em Êxodo, capítulo 20, 18, que diz: todo o povo, porém, ouvia as vozes e via os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando e amedrontado, e abalado com o pavor, parou longe. Vamos encontrar em Daniel, no período em que foram tirados as taças da casa do Senhor, e para mais de 1000 convidados, e eles davam culto aos deuses. E naquele momento, uma mão escrevia na parede, e ele ficou preocupado, não sabia o que estava acontecendo, e seus adivinhos não conseguia traduzir o que seria aquilo. E foi chamado Daniel mais uma vez, porque Daniel, no período de Nabucodonosor, quando ele teve sonhos avisando ao rei o que seria o sonho que o rei Nabucodonosor teve, de que ele seria tirado dentre a sociedade e seria feito um animal durante um período que ele pudesse restabelecer e entender que só Deus, ele tem poder sobre tudo. E nesse período de Daniel,
quando ele revelava aos sonhos. Aí, no período de Atos dos Apóstolos, do Pentecostes, a gente vamos entender que uma referência que fizeram ao profeta Joel, dizendo que os velhos terão sonhos e que os jovens profetizarão. O que está acontecendo no período da mediunidade, no período através do ano 1857, onde vamos encontrar essa grande massa de movimento em todo o mundo, não só na França, mas até na América Latina, como nos Estados Unidos, teve esse movimento e restabeleceu esse grande sentimento que é desenvolver, trabalhando a mediunidade com o objetivo de evoluir o motivo maior, estabelecendo esse contato com o mundo invisível, estabelecendo que em cada momento de nossas vidas sentimos as emoções do ente querido, as emoções de uma entidade que está ao nosso redor. Quantas em casos de pessoas que se aproximam somente no cemitério e, de acordo com a sua mediunidade e a sua ostensividade, ele ou sente muita vibração, ou no choro, ou sente mal, porque devido à sua mediunidade. É aquilo porque em muitos casos os médios, principalmente os ostensivos, são esponja. E como Paulo nos orienta de que somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, então é necessário entender aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos mentalizando, pois é a situação que nos leva a cairmos numa obsessão. Tem uma jovem que ela tem em torno de 14 a 15 anos, agora recente, e ela começou a desfiar, e ela é evangélica, e chegou para ela, para a mãe dela, e disse que uma pessoa havia feito um trabalho para ela, mas como a família é totalmente evangélica, como falar que é um caso mediúnico, que uma aproximação que deve ser tratada? Então é esse sentimento que devemos trabalhar em busca de trabalhar em mim essas forças que o mundo invisível, ele é paralelo com o mundo visível. É por isso que quando Santo Agostinho ele relata que devemos, conhecer a nós mesmos, é saber que as energias que eu estou sentindo, a mágoa, isso não é meu, isso não é meu. Que aquela raiva que eu estou sentindo de alguém não é minha. É quando a gente começa a trabalhar, quem sou eu realmente? Muitas vezes você está assim e começa do nada a chorar, a sentir mágoas, a sentir desgosto pela vida. Aí, quando você não vem trabalhar com as ferramentas necessárias de auto se conhecer, de procurar fazer a sua reforma íntima, de procurar entender que as forças que nos regem são energias,
que Kardec já vem falando, que desde o período de Jesus, quando levaram um jovem para que os discípulos de Jesus pudessem curar, e eles não conseguiram. E quando esse pai leva o jovem que caía na água, caía no fogo, para Jesus, e quando Jesus ele observa que por trás daquele corpo material tinha um espírito, tinha um irmão que influenciava a ele fazer tudo isso. É isso quando Kardec pergunta se o Espírito nos influencia, e o Espírito, de verdade, ele diz, muito mais do que imaginamos. Tem muito caso que ele chega a nos orientar ou fazer com que façamos coisas que imaginávamos. É onde você precisa trabalhar, entender que você é influenciável e você influencia outro. Então que possamos entender que o Mestre Jesus, ele é um modelo e guia para toda a humanidade, onde buscarmos a resolução dos nossos problemas, das influências que nos atingem, entendermos que o verdadeiro médium é aquele que começa a trabalhar em si a mediunidade, é trabalhar começando em a sua empatia com o outro. É aquilo que estamos fazendo no nosso dia a dia, na casa espírita, na rua, no trânsito. Então, a mediunidade com Jesus, justamente, é você transformar um pensamento mau que vem sobre sua cabeça num pensamento bom. É transformar aquilo que vem lhe influenciar para fazer o mal e você faz o bem. É o que tanto nos ensinou Jesus. Buscai primeiro o reino do céu. Os talentos que Deus nos enviou para trabalharmos, para multiplicar, não fazermos feito aquele que recebera um talento e com medo ele enterra o talento para entregar ao Senhor quando ele retornar de viagem. Pois a mediunidade, ele é um dom que recebemos através dos nossos compromissos lá atrás, de entender o outro, de compreendermos esse mecanismo de amor ao próximo, de servir ao próximo. Foi isso que Jesus tanto fez quando esteve aqui conosco, nos ensinando a amarmos um ao outro, nos ensinando a nos colocarmos no lugar do outro, estabelecendo essa energia. Tem um filme, que agora não lembro o nome dele, que ele usa justamente a aura das pessoas, daquilo que você está pensando, que transforma o outro, que adoece o outro. São os seus pensamentos, as suas energias, são as modificações que fazemos de nós mesmos. É aquilo que você interioriza, é o sentimento de você buscar servir como um trabalhador do bem.
E no livro dos Médios, na segunda parte, no capítulo 14 e 59, Kardec ele fala, todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem, todavia, usualmente. Assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeito patente de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Isso está no livro dos Médios, na segunda parte, capítulo 14. E a classe de adeptos, o primeiro ele coloca assim: os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que lhe percebem as consequências morais. E terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Livro dos Espíritos, no capítulo, na conclusão 6. Então, é esse sentimento. Você é um trabalhador do Cristo. Você entende a sua missão como um médium ou como um adepto. Primeiramente, você chegar na reunião mediúnica, você tem que ter o sentimento. Você tem que estar presente com todos os seus sentimentos, porque ali os espíritos ele vai utilizar as suas energias. E como estão nossas energias? Se eu tenho um dia cheio de tribulações, de tormento, será que eu vou na mediúnica ter condições de dar passividade? É evidente que na equipe mediúnica sempre tem os trabalhadores invisíveis que trabalham para que aconteçam. São acessibilidade, são o momento atual que nós estamos vivendo. Em cada momento, onde você estiver, tem aqueles médiuns de cura que não só no momento de doença, mas aquele que compreende o que você está passando, olhando para você. É aquilo que você está se deixando, se permitindo realizar. Então é o sentimento que faz com que o espírito encarnado se acople ao espírito o espírito desencarnado para o espírito encarnado, o médium. Então é o momento de você relaxar, momento de entender o seu compromisso, onde quer que você esteja fazendo, qual seja o direcionamento, numa mediúnica, num passe. Então é você se comprometer com a equipe espiritual, porque você é o intermédio entre os dois planos. Então nesse momento devemos primeiramente fazer a prece. E com essa sensibilidade, com essa momento de transe, vamos dar a passividade, compreendendo os pensamentos que nos chegam e ter a responsabilidade de passar adiante. É quando estamos trabalhando em prol de Jesus, adiantando o nosso compromisso aqui na terra, que antes de tudo é amar um ao outro, porque foi esse direcionamento que Jesus ele deixou aqui na terra.
Conhece meus discípulos por muito se amarem. E o Espírito de verdade diz: conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, de vencer as suas más inclinações. Então, um trabalhador consciente, ele faz a sua reforma íntima. Ele entende que no momento em que estamos numa assembleia feita essa, como Jesus disse, quando tiver 2 ou mais pessoas unidas e reunidas em meu nome, lá estarei presente. Então, sabedor de que toda a nossa consciência ela tem de estar plena para amar antes de ser amado, para compreendermos antes de querer ser compreendido, para fazer do momento atual que estamos vivendo aquele momento quando Cristo reunia as pessoas e dizia: a minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo conhece e oferece, mas a minha paz eu vos dou. E onde encontrar esta paz se eu não estou em paz? Onde encontrar esse amor se eu não tenho amor para dar? Mahatma Gandhi, ele venceu uma guerra sem violência, a não violência. Martin Luther, ele passou para as suas ovelhas a não violência. Então, Mandela, o que ele passou para vencer, não o outro, mas a si mesmo, sendo um exemplo, a não violência. Então, tudo aquilo que eu jogo para o universo retribui para cada um de nós. É no momento atual que você ama, vivenciando o amor. Porque como eu posso dizer eu te amo se eu estou aqui sentindo algo ao contrário? Logo você vai perceber as minhas energias, porque somos instrumento da paz. Como Francisco de Assis diz: Senhor, fazei-me de mim o instrumento da vossa paz. Mas como eu falar em paz se eu faço a violência na minha casa, no trânsito que ninguém está vendo? Aquela máxima quando Jesus disse: dai com a mão direita que a esquerda não perceba, não veja. Então é aquilo que eu estou fazendo na minha vida. Porque para se rotular espírita, para se rotular médium, você precisa dizer assim: eu sou médium. Não. Chico Xavier nunca ele chegou assim: eu sou o médium do amor. Não. E ele o era. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, ele exercia a mediunidade com Jesus. Pela sua humildade, pelaquilo que você é, pela sua essência. Porque conhece realmente o verdadeiro espírita pela a sua transformação moral. É quando alguém pisa no seu pé, aí você olha assim. Porque hoje em dia é assim, né? Se eu pisar no pé do cara, eu que tenho que pedir desculpa, porque a violência é muito grande. Então, mediunidade com Jesus é você transformar sentimentos negativos em amor, mesmo que seja com sacrifício. Pois os grandes mestres que temos, eles tornaram, que o mundo da Igreja Católica tornaram santo pelo aquilo que ele transformava. Francisco de Assis,
Antônio de Pádua, que tinha uma mediunidade fabulosa. Todos esses, pois ele dizia: o mestre é Jesus. Não se rotulava bom, mas era bom. Fazia com que a sua essência, o seu amor, fosse conhecido. Quando Jesus, quando estava passando no cemitério, em Candera, e tinha um jovem que estava acorrentado. E naquele momento, Jesus ia se aproximando. Aí Pedro, João, Tiago, Felipe: não, mestre, vá não, ele já matou não sei quantas pessoas aqui. Alma. Aí a legião que estava com esse irmão, ele chega para Pedro e diz: quem tu és? Esse aí eu sei que ele é o mestre, é Jesus, Filho de Deus. E você? Quem você é? É a moral. Jesus não precisou dizer assim: eu sou bom, não. Ele vivia a bondade. Jesus não precisou dizer assim: eu sou amor, não. Ele vivia o amor. Ele era o amor. Então todos os momentos nossos é pautado com aquilo que estamos fazendo, não aquilo que dizemos ser. Na casa espírita mesmo, que não deveria acontecer, e eu recomendo a vocês, aconteceu na casa espírita. Quantos médios cheios de melindre, que não deveria ser. Então, mediunidade com Jesus é entender o compromisso que temos com nós mesmos, não é com o outro, não. Porque Madre Teresa de Calcutá dizia: nunca foi entre você e o outro, sempre foi entre você e Deus e a sua consciência. E o que é que está falando nossa consciência agora, nesse exato momento? Mediunidade não é só aquele que vai para a mediúnica, não. Mediunidade com Cristo, até a pessoa limpando as cadeiras, você está exercendo a mediunidade. É você trabalhar primeiramente no homem velho. Foi isso que Paulo de Tarso fez. E olhe que ele era um perseguidor de cristão. E olhe que ele foi quem matou Estevão, o primeiro cristão martirizado. Mas ele não baixou a cabeça. Quando Jesus o convidou na estrada de Damasco, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não disse: não, essa cruz é muito pesada. E Jesus não disse a ele: olha, você vai me seguir e está salvo, está santo. Não. Quando Jesus pediu para Ananias ir atrás dele, é para que ele aprendesse que iria sofrer em nome de Jesus. Então, viver com Jesus é isso. É aquilo que Inácio de Antioquia, ele relatava na carta à igreja de Roma, que ele dizia: não basta dizer ser cristão, você tem que viver Jesus. E viver Jesus é aquilo que Paulo de Tarso fez. É aquilo que cada momento, numa certa feita, quando estava ele e Lucas na prisão, e Lucas ele estava desabafando, porque via os cristãos morrendo, e ele estava errado. Aí Paulo diz para ele: e você quer mudar tudo isso? Porque Jesus passou, morreu por todos nós, e você quer mudar o amor? Foi quando Paulo ele escreve aos Coríntios sobre o amor, que é um poema que atravessa os milênios, está atual naquilo que Jesus nos ensinou.
é aquilo que estamos fazendo com a nossa mudança, não a mudança do outro. É você vivenciar dia após dia, sem segredo, mas você tendo a certeza que você é um espírito ainda imperfeito, que você erra ainda, mas mesmo assim Deus escolheu você. Não foi escolher outra pessoa não. Quando Maria Madalena foi a Jesus e ela se sentia uma pessoa impura, ela disse: não, eu quero você do jeito que você está, do jeito que você é. Não que Jesus, ele não veio buscar os puros não. Ele não veio pegar os sábios não. Ele não veio atrás dos santos não. Ele escolheu justamente aqueles homens simples. E todos eles trabalharam em sua mediunidade. E quando Paulo entendeu, quando Pedro entendeu, quando ele havia negado Jesus, quando Jesus já havia partido, e ele estava chororô lá no cantinho, abandonou a igreja, e quando João vai até ele: não, meu irmão, vamos trabalhar, levanta a cabeça. E foi quando o primeiro ato que ele fez na escadaria do templo de Jerusalém, quando ele vê um aleijado, ele diz: não tenho nem ouro nem espada, mas o que eu tenho eu te dou. Fica curado em nome de Jesus. Essa é a mediunidade com Jesus. É você fazer acontecer. É você pegar uma água purificada e sabedor de que a pessoa está doente, é assim: tome, meu irmão, você vai ficar bom. É a sua energia que você está colocando aqui. É o sentimento que está fazendo com que as energias, que o pensamento é energia. E a mediunidade é o pensamento. E a energia modifica o ser, transforma numa legião de espírito em anjos. Trabalhar a mediunidade é compreender o compromisso que temos, que fomos convidados por Jesus, quando ele saiu na última hora para convidar aqueles trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E quando na partilha de pagamento, ele começa a pagar do último ao primeiro. E a cada um ele dá um talento. Mas aquele que havia trabalhado desde manhã, desde o primeiro só, ele diz: mas o senhor, eu trabalhei desde o início, e o senhor me dá apenas um talento. E esse que chegou agora na última hora, o senhor também dá um talento. Aí o Senhor disse: qual foi o compromisso que eu tive com você? Um talento. Então tu tem um mau olho para mim que eu sou bom? Por acaso não me é permitido pagar ao outro o valor que bem venha a dar igual ao teu? Então a mediunidade com Jesus é isso. É sabedor de que mesmo sendo um grão de areia, você é um trabalhador do Cristo. Mesmo sendo uma gotícula de água no oceano, mas esse oceano não será o mesmo sem essa gotícula de água. É aquilo que você está fazendo na sua vida, é aquilo que você está fazendo com o seu irmão. Está quase passando da hora. No sentimento de que eu posso até não melhorar o mundo, mas pelo menos aqueles que estão ao meu redor, eu estou semeando algo melhor. Que possamos ser semeadores do Cristo, desse grande médium de Deus que é Jesus. E compreendermos que no momento atual que estamos passando, se estamos enfermos, seremos gratos a Deus. Se estamos passando por dificuldades, somos gratos a Deus, pois Ele nos dá essa permissão
de compreender que no momento atual que estamos chorando, o que foi que ele disse? Bem-aventurado aqueles que sofrem porque choram, porque lá eles vão rir no reino do amor. Bem-aventurado aqueles cansados, perseguidos em meu nome. Bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados que são mansos. Então é esse convite de Jesus para todos nós, principalmente para nós que precisamos ser espírita, para compreendermos o outro, a dor do outro, para entendermos que no momento ele está assim. Mas como Jesus ele falou para Maria Madalena, vem do jeito que estás. E finalizamos com o nosso salmista Davi, quando ele no Salmo 139, ele diz para todos nós, para você: Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me compreendes, tu sabes qual é o meu deitar, meu levantar, aonde eu estou indo e quais são os meus pensamentos. Quem sou eu, Senhor? Como posso me afastar da tua presença, da tua face? Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu desço ao mar, te encontro. Até no meu sofrimento, na minha dor, lá tu estás. Porque tu, Senhor, tu é o bom pastor. E como o salmista Davi, ele havia curado através da música, através da harpa, as enfermidades do momento constante do rei Saul. Que possamos dizer: Senhor, somos gratos pela tua bênção, pelo teu amor. Somos gratos, Senhor, por mais um dia, pela dor que bate à minha porta, me mostrando que é necessário, Senhor, eu vencer as minhas dores físicas, eu vencer as minhas más inclinações, minhas dores, eu vencer a mim mesmo, um homem velho, que ainda carrego durante milênios. Mas, como Paulo disse: Senhor Jesus, eu sozinho não vencerei, mas contigo, Senhor, eu não tenho medo. Eu seguirei os passos do gigante. Eu serei Davi diante de Golias. Eu serei Jesus, uma árvore gigante, pronunciando o teu nome onde quer que eu esteja, pois tu és o bom pastor, Senhor. Ficai conosco, Senhor, ilumina nossas mentes. Fazei dessas ferramentas ainda ferrujadas pelo tempo, para encontrar força para erguer-se e reconstruir um mundo melhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por saber que sempre estás comigo, que nunca estou sozinho. E em cada lugar que eu vá, eu possa sentir a tua presença, Senhor, e possa dizer: ó Senhor, como é grande o teu amor, como é grande o teu amor por cada um de nós, Senhor, e nos ensina a trilhar o caminho do bem, a ser impermeável com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, para vencer meu orgulho, o meu egoísmo e a minha vaidade, para um dia alcançar duas asas da liberdade, Senhor, e chegar até Ti com minhas malas prontas e dizer: estou pronto, Senhor, o que queres que eu faça? Muita paz, muita luz. Gratidão, irmão meu, pelas palavras da noite. Leve o nosso abraço fraterno para os nossos irmãos do Santo Espírito.
caminho da luz. E receba também a nossa graça. Vamos finalizar pedindo a todos feche os olhos, espalmem suas mãos e vibremos em Jesus. Não vou me demorar porque a prece dele final é muito grande. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Com esta prece, Pai, que nos permitir para finalizar os trabalhos da noite, na paz e na luz de Cristo. Que assim seja.